Pessoal, é o seguinte, hoje a gente está aqui com o modo de um Fire, Uno Fire 1.08 válvula, sistema IAW4CF. A gente vai estar fazendo um procedimento aqui, porque segundo o cliente lá, esse carro está numa oficina, né? E já foi mexido em questão de chave lá, codificado chave e tudo mais. O dono da oficina entrega esse carro para o cliente. O que acontece? O cliente roda uns dias, depois a luz lá do imobilizador pisca e os carros não pegam, e daí o cliente fica na mão, aquele transtorno, chamar guincho e tudo mais. Aí essa oficina me procurou para a gente estar fazendo o desbloqueio desse módulo aqui, eliminando o imobilizador dentro do módulo. Para que a gente vai fazer isso? Até para o cliente lá fazer o teste, o dono da oficina fazer o teste, porque na verdade esse procedimento a gente só se faz para teste em bancada, né? Que a gente elimina o mobilizador para fazer o módulo rodar em bancada, para ver se está tudo ok, se não está com o drive com problema, se o módulo não está com problema, a gente faz a simulação e tudo mais. Então, aqui nesse caso específico, a gente vai ter que colocar, né, esse arquivo de code aqui que a gente fala, o cliente fazer o teste, o dono da oficina fazer o teste, porque como já foi mexido várias vezes, o chaveiro mexeu, eles mexeram e não resolveu, então daí me procurou para a gente estar fazendo esse procedimento. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como que é, né, passo a passo, a questão desde memória, tirar memória, trocar arquivo. Vocês vão acompanhando aí, beleza? Bom, o módulo é esse aqui, IAW, né, 4CF, como eu comentei com vocês. E o seguinte, eu estou mostrando primeiro as ferramentas que a gente vai utilizar aqui, que é esse adaptador aqui, para colocar a memória, né? Já explico para vocês como coloca ela a posição. O programador, esse aqui é um programadorzinho UPA, né? Inicial, né? Para a gente estar fazendo a limpeza ali. Álcool isopropílico, que é o álcool próprio para placas eletrônicas, né? Para eletrônica. Uma pinça, a memória, né? Fluxo de solda. A chave, que é a chave Torquezinha, que tem quatro parafusos de fixação aqui atrás. A lupa deixei aqui separada aqui só para dar uma conferida na solda depois para ver como é que fica, né? Daí a gente tem a estação de solda, né? Feita com soprador. E a gente utiliza ela para poder estar removendo a memória. E daí aqui em cima tem o ferro de solda que a gente usa. Tanto dá para usar quanto a estação, né? Quanto o ferro de solda. Dependendo, a gente usa a estação. Quando tá com muita pressa, a gente esquenta ali, vai aquecer na memória e dá para aplicar de volta. Caso contrário, a gente usa o ferro de solda também para estanhando as pernas da memória, né? Para poder fixar, fica um trabalho bom também. O computador, né? Que não tem como faltar. Aproveita lá, já se inscreve no canal aí, ó. Acompanha a gente também no Instagram, né? E vamos lá, vamos começar aqui removendo aqui os parafusos. A parte de remoção em si é a parte mais fácil, né? Vamos dizer assim, de quem repara a moto ou quem está começando também. Vamos ver os quatro parafusos aqui. Cuidado maior que precisa ter aqui, na questão de abrir o módulo, é quando realmente vai tirar as tampas aqui essa tampa de alumínio aqui, porque tem alguns casos a cola é bem ruim de sair. Aí você vai começar a alavancar com uma chave de fenda ou uma espátula, algo do tipo ali, e acaba meio que pegando na placa e estragando. Daí estraga o módulo de fato mesmo. Que nem no caso aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque esse módulo aqui não tá com problema, ele só tá. A gente só vai fazer a questão da troca de arquivo. Então aqui no caso a gente vai pegar uma chave de fenda mesmo, né? Uma fininha aí. A gente vai pegar aqui no canto, ó. Vai dar uma marquidinha levemente, ó. Ó. Aí, ó. Eu costumo, quando fica a cola aqui, eu já costumo passar ela aqui, ó. Pra desgrudar mesmo. E pra soltar ela da outra parte, aqui eu costumo alavancar aqui em cima, ó. Bem com calma, tem que ir sentindo que tá desgrudando. Você passa a chave de fenda, tomar bastante cuidado na hora que você for enfiar aqui, ó, para poder abrir, a chave não pegar e escapar lá para dentro lá e daí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui no caso, essa daqui é a memória. Não sei se vai dar para ver, tá meio escuro. Essa aqui é a memória. Aí a gente vê a numeração dela aqui, ó, uma ST, né? 95320. Então a gente vai ter que estar removendo essa memória aqui. Então para vocês aqui, ó, a memória, ó, 95320. E sempre é bom, antes de tirar, marcar a posição que ela tá. Porque se correr o perigo de montar invertida ali, o carro não funciona também. Por mais que você coloque o arquivo certo, né? É perigoso que não funcione. Então aqui a gente já sabe que a numeração tá aqui, né? E além da numeração, ela tem uma posição aqui, ó. Que aqui uma parte é reta, outra parte aqui desse outro lado, ela tem um chanfrezinho assim, ó. Tipo uma... Aqui a gente marca mais ou menos a posição que ela tá, né?
para não poder ter o perigo de montar invertido. Entrar com o fluxo aqui, colocar um pouco de fluxo, daí a gente segura com a pinça e já tiramos ela aí. Ficar um pouco aqui na pinça, é mais fácil, eu acho mais fácil. A estação já tá ligada aqui, agora vamos lá. Aqui na questão do ferro de solda, não ficar muito próximo assim e parada numa posição. Quando for tirar drive, memória, qualquer outra peça eletrônica aqui dentro do modo de injeção, sempre ficar com o ferro de solda, ó, segura a memória e fica, ó, aquecendo, girando. Sempre em círculo assim. Para aquecer só no local, isso não é perigoso derreter, ou soltar outros componentes que não precisa. Então sempre em círculo, assim que ela sai, bem fácil. Nesse caso já soltou. Eu sempre também costumo jogar um pouquinho de álcool nela, para tirar a sujeira de fluxo, né? Limpadinho aí. Aí aqui no adaptador é o seguinte, aquele lado do chanfrezinho que eu mostrei para vocês, né? Ou até da numeração, a gente pega e coloca, né? Aqui tá o adaptador virado para baixo, assim, ó, de frente para você. Você nota que tem o tanto de perninhas ali, 8, conforme a soiquezinha, a memoriazinha. Aí aqui para encaixar no adaptador, ó, você força ali para baixo um pouco, daí você coloca ali, ó. Pode soltar que dela já fica encaixado certinho. Aqui pode jogar um pouquinho de álcool aqui. Antes eu soldava ela aqui porque eu não tinha adaptador, ó. Aí nota que dá certo também, mas ficou marcada, aí é perigoso estragar a placa. Então o adaptador é baratinho, ajeita no adaptador. E aí aqui o programadorzinho, ele tem a posição aqui, não tem como encaixar errado. E aqui o outro cabo USB, daí encaixa no PC. Vou encaixar no PC ali, nota que já acendeu a luzinha aqui. A gente vai abrir aqui o programa, né? Aí de início ele vai abrir nesse formato aqui. Você clica nesse cantinho aqui, ó, superior esquerdo. Aí aqui nesse canto direito, a gente precisa selecionar a memória que vai ser feito a programação, no caso, a leitura e a programação. Então, a 320, ó, ST95320. A gente selecionou, né? Aí agora a gente vai aqui, ó, pra gente poder tá lendo essa memória. É como se fosse colocar um pendrive e a gente fazer a leitura das músicas. E no caso aqui é de um arquivo, né? Então a gente clica ali, ó, pra gente ler. Nota que tá lendo. Se der algum erro, ele já nem faz esse carregamento, né? Tá com o arquivo que estava dentro daquele modo de injeção. Aí o que a gente faz aqui? Se a gente souber qual linha que edita aqui para fazer a eliminação do mobilizador, daria certo. Mas aí como a gente já tem um arquivo pronto, a gente só vai clicar aqui, primeira coisa, né? Salvar esse arquivo, né? Porque sempre é bom salvar pelo fato de, caso eu vou colocar um arquivo não funcionar, não der certo, ou se o cliente reclamar que não gostou, que ele quer o arquivo original, que ele quer deixar codificado, isso mais, né? Mas como é para teste lá que a gente vai colocar que o cliente já estava reclamando, a gente vai colocar um arquivo de decode, mas assim a gente deixa sempre salvo, costumo pelo menos sempre salvar. Tem até uma pasta aqui, ó, de arquivos lidos. Ali, ó. Aí eu costumo salvar aqui, eu vou marcar aqui, só para deixar. Aqui nesse canto superior direito, aqui foi quando a gente abriu aqui do ladinho, que a gente vai abrir uma pasta para procurar esse arquivo, né? A gente tem aqui, ó, arquivo de decode 95320. Então, a gente abriu, daí agora aqui é o seguinte, a gente está com o arquivo já com decode, né? E aqui do lado o arquivo original. Então a gente está aqui nesse arquivo de decode. Nota que ele pediu para selecionar a memória de volta ali, ó, no canto. Então a gente precisa procurar ele de volta. O programador ele precisa saber aonde que a gente vai jogar esse arquivo. ST95320. E agora a gente clica ali em programar. Ele pergunta ali se deseja programar. Sim. Tá jogando esse outro arquivo, né, no caso aqui, dentro dessa memória aqui agora. Lembrando, hein, pessoal, esse tipo de procedimento a gente só faz para testar em bancada, né? Porque no caso, quando a gente coloca um arquivo assim de decode, o que acontece? Esse módulo, como ele é um Uno Fire lá, ele pode funcionar no Palio Fire, Siena Fire, qualquer carro que seja o mesmo sistema, você vai só plugar o módulo e ele já vai funcionar, né? Então sempre
sempre para bancada, para teste em bancada. Nesse procedimento que eu tô fazendo, que nem eu comentei com vocês, né? O dono da oficina, o cliente já estão de saco cheio já, esse carro tá dando problema, vai e volta, intermitente, problema intermitente, né? Então daí no caso a gente vai fazer isso aqui para eles tirar das dúvidas lá, né? Daí no caso o cliente tá ciente, o dono da oficina tá ciente, tá todo mundo ciente, porque nesse procedimento quando faz, colocar uma chave de fenda lá no carro, ele já funciona o carro, entendeu? Então sempre tomar cuidado com isso. Aí no caso aqui, bom, já tá o arquivo lá na memória. Aqui agora a gente já pode fechar, né? Já remover aqui o adaptador, tirar a memória e instalar de volta lá. No caso aqui eu vou instalar com ferro de solda para estar mostrando para vocês aqui como é que é. Pega a memória aqui, ó. Vamos ela aqui, ó, o mais alinhado possível, né? As perninhas da memória com a placa. Daí a gente vem com o ferro de solda, ó, e eu faço só uma triscadinha, ó, dá uma triscadinha de um lado, né, pra gente poder fixar a memória primeiro. A gente já sabe que a memória já tá fixa, já não cai mais. Daí aqui eu já sei que eu já posso vir já com o fluxo e já ir tirando a solda ali. E sempre quando for mexer com solda, coloca o ferro de solda, né, deixa esquentar e puxa para fora. Esse procedimento que eu falei para vocês de fixar uma ponta, outro lado primeiro, serve para todos os componentes, viu? E até melhor quando tem componente com mais pernas assim, porque se você só ir soldando aqui de um lado ou do outro, o que acontece? Pode ser que você comece soldando aqui, aí depois do outro lado você vê ficou tudo fora as perninhas, entendeu? Então sempre começa a dar um ponto aqui, o outro do outro lado, em cima, sempre nas pontas primeiro, para você alinhar o componente. Daí depois você vem fechando mesmo, né, com a solda. E que nem eu falei da estação de solda, só de colocar a memória aqui e de estar com o estanho ali, com o fluxo tudo certinho, você vem com a estação ali, ó, você começa a aquecer, ela já aquece tanto a perna aqui da memória quanto a placa, que ela já tá até solda ali sozinha mesmo no lugar. E fica um acabamento até melhor no caso, assim. Aí agora a gente dá uma limpadinha. A questão desse álcool aqui não tem perigo nenhum, viu, pessoal? De usar ele, de ter perigo de cair em outros componentes aqui. O álcool isopropílico é a melhor coisa que tem para poder fazer, para poder estar fazendo esse tipo de limpeza assim. Vou deixar dar uma secadinha aqui agora nesse álcool aí e fechar lá e colocamos no carro para vocês verem. Fechou? Ligar a chave, nem a luz cadeada acende mais, ó. Pegou o carro filezinho. Ó, tirei o mobilizador fora, tá?